Olá, família abençoada, seja bem-vindo a mais um culto em casa domingo. Agradecemos a Deus pela sua vida, por você estar firme na presença do Senhor. Neste dia eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor lá em Salmo 150, onde diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Louve ao Senhor com todas as formas, louve ao Senhor com todo o seu coração. Ah, mas eu não sei como fazê-lo. Comece engrandecendo. Senhor, obrigada por este dia. Obrigada por essa semana que se findou, pela semana que se inicia. Eu te louvo, Senhor Deus, por tudo que o Senhor fez. E comece a exaltar o nome do Senhor. Louve ao Senhor todo ser que respira. Nós estamos respirando, nós estamos aqui neste dia para engrandecer o nome do Senhor. E eu declaro neste dia, em nome de Jesus, que você e sua família tenham uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana cheia do poder de Deus. Na sua vida, na vida da sua família, e muitas bênçãos, cheio das provisões do Senhor. Que você, em nome de Jesus, por onde passar, receba e veja a glória do Senhor estendida sobre sua vida. Que o Senhor te abençoe e que você tenha, em nome de Jesus, vitória. Um beijo grande e uma boa semana. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui juntos para aprender, para tirar lições preciosas para as nossas vidas da Palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês um aprendizado num dos milagres do Senhor Jesus, quando Jesus andou sobre o mar. Está no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 6, versos 45 a 52. Diz assim a palavra de Deus: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo ele lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães antes. O milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Este episódio, esse milagre de Jesus andar por cima das águas, acalmar a tempestade, ele é bastante conhecido. E ele é muito propício para a gente ler nesse tempo, para a gente estudar neste tempo de pandemia. Nós vimos aqui quando ele fala logo a seguir. Esse a seguir o quê? Este acontecimento aqui veio logo após a multiplicação dos pães. Por isso que Marcos termina e disse que os discípulos não tinham ainda compreendido a multiplicação dos pães e por isso estavam atônitos, estavam surpresos, estavam boquiabertos. E diz a palavra aqui que o coração deles estava endurecido. Não era um coração endurecido no sentido da incredulidade, de achar que Jesus não era capaz, mas eles estavam aprendendo a viver uma outra dimensão, a dimensão dos milagres. Eles começaram a entender, e o seu coração, antes endurecido para essas coisas, eles
estavam tendo seus corações trabalhados para viver daí para frente na dimensão da vida com Jesus. Veja que Jesus manda os discípulos atravessarem o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia. Era um lago, mas é tão grande que é considerado mar. E ele ficou do outro lado. E ele despediu a multidão e subiu ao monte para orar. Isso nos ensina coisas preciosas. A gente já falou aqui sobre a oração, quando falamos do Pai Nosso, os discípulos pedindo a Jesus para ensiná-los a orar. A vida de oração de Jesus. Ele termina aquela jornada cansativa de ensinar, de alimentar aquela multidão imensa, e ele vai e se retira sozinho para um lugar, para uma intimidade com Deus Pai. Ele nos ensina que nós precisamos, quando estamos cansados, quando estamos no meio das batalhas, e em todo o tempo, porque a vida de oração de Jesus era intensa, ele vai para o monte orar. E os discípulos estavam então atravessando o mar. A maioria daqueles discípulos eram homens do mar. Muitos deles eram pescadores, conheciam as tempestades, sabiam lidar com o barco nas situações adversas. E eles foram. E diz a palavra que isso aconteceu de Jesus subir ao monte, era ao cair da tarde, era ao entardecer. Mas ele olha para os discípulos e ele estava atento aos discípulos que estavam tendo dificuldades. Diz a palavra aqui que, versículo 48, vendo-os em dificuldade a remar. O vento era contrário. Os discípulos estavam enfrentando oposições, estavam enfrentando o mar bravio, a tempestade, as dificuldades que nós podemos comparar as dificuldades da nossa vida diária, as lutas e todas as dores e todas as incompreensões e tudo que vem contra nós. E diz a palavra que Jesus veio ao encontro dos discípulos na 4ª vigília da noite. A noite naquela situação ali era dividida em 4 vigílias. E a 4ª vigília da noite compreende o período entre as 3 horas da manhã, entre as 3 e as 6 da manhã. Era madrugada, era ao amanhecer, era o início do amanhecer, quando nós sabemos que é o horário da noite de escuridão mais intensa. E a tempestade, e aquela luta, e os discípulos ali pensando: poxa, Jesus deixou a gente aqui, ficou lá em segurança. Não sei se eles pensaram isso, talvez sim, né? Mas o Senhor estava lá no monte, mas ele estava atento às coisas que aconteciam com seus discípulos no mar. E ele viu que o mar estava bravio, que o mar estava colocando os discípulos numa situação fora de controle, numa situação aterradora, numa situação que dava medo, numa situação em que eles estavam cansados, porque você vê desde as tardezinha, uma tempestade antes de estar bem forte, ela vem e ela dá trabalho, e os discípulos estavam ali. Aí eles avistam alguém vindo ao encontro deles. E eles pensaram: agora sim que a coisa ficou difícil, né? Eu conheço um pastor muito querido, que ele gosta muito de fazer brincadeiras, e ele disse assim, que os discípulos pensaram e falaram aquele ditado que a gente conhece: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Porque a situação já está difícil, com tempestade, com mar revolto, Jesus não está aqui, e agora vem um fantasma. E diz a palavra que eles gritaram de medo, né? E eu creio que a maioria de nós, eu inclusive, a gente gritaria também de susto no meio daqueles relâmpagos. Lá vem aquela pessoa andando sobre o mar. Mas aquela figura que naquele momento assustou os discípulos não era um fantasma, não era a piora da situação, era exatamente a solução do problema. Era exatamente o Senhor Jesus
que não abandona os discípulos, que não está desatento, que não está envolvido com as suas coisas, com seus problemas e deixa os discípulos sozinhos. A hora em que eles estavam já cansados, já chegando ao momento, quem sabe, de desanimar ou acontecer algo pior naquele barco ali, naquela tempestade, o Senhor Jesus entra em cima. Glória a Deus por isso. Nós aprendemos muitas coisas neste texto, mas aprendemos coisas que eu quero chamar a atenção. Depois, quando você ler o texto, o Senhor, através do Espírito Santo, te ensinará mais coisas. A vida de oração de Jesus, a importância da oração em intimidade, a oração devocional, a importância, de a gente também obedecer ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus manda os discípulos irem e eles vão, e o Senhor Jesus fica terminando a tarefa com a multidão. Então, nós precisamos também obedecer a voz do Senhor. E em obedecendo a voz do Senhor, muitas vezes enfrentamos grandes dificuldades. Os discípulos enfrentaram uma grande tempestade, mas nós precisamos guardar no nosso coração com muita fé que quando o Senhor Jesus nos dá uma palavra, quando Ele nos dá uma ordem, Ele é responsável por nós. O Senhor Jesus se responsabiliza pelo nosso agir quando estamos em obediência. E Ele, com toda certeza, como não deixou sozinho aqueles discípulos no mar, não deixa sozinhos os discípulos de hoje no mar da vida. Nós estamos vivendo uma longa tempestade. Uma longa tempestade. Eu me lembro que alguns meses atrás, mais de um ano, quando começou a questão da pandemia, a gente pensava que seria talvez 3 meses, 4 meses. A gente nunca teve essa experiência. Algumas pessoas até disseram que ia ser uma gripezinha, e nós estamos vendo que a tempestade é longa, que a tempestade é forte, mas nós não podemos esquecer que nós temos o Senhor que cuida de nós. Ele disse para os discípulos: sou eu, tenha bom ânimo, não temas, não temas. E em outro lugar, quando é escrito esse texto, os discípulos falam: e quem é este? Os discípulos ficam atônitos, os discípulos ficam, versículo 51, eles ficaram assustados, eles ficaram abismados, porque eles não tinham aprendido ainda que a vida com Jesus, em obediência a Jesus, para uma vida assim, o milagre é cotidiano. Por isso diz a palavra que eles estavam ainda com o coração endurecido, porque tinha saído de uma situação grandiosa de um milagre da multiplicação dos pães, e agora estava pensando que Jesus ia abandoná-los no meio do mar. Amados, vamos guardar no nosso coração os milagres do Senhor, a intervenção do Senhor, não apenas os milagres do passado, como nós vemos aqui na Escritura, mas esta palavra viva, do Deus vivo, ela vem nos lembrar, nos exortar, nos confortar, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos conduz com toda a segurança, e que se é necessário realizar milagres, Ele o fará. Vamos continuar confiando, vamos continuar seguindo, e o que vier a nosso favor, vamos aprender que o Senhor vem ao nosso encontro e Ele nos coloca em segurança. Não é nenhum fantasma, não é nenhuma coisa aterradora, é a presença do Senhor que vai nos trazer a segurança e vai nos conduzir ao porto seguro, como Ele fez com os discípulos. É preciso confiar na palavra do Senhor, principalmente em tempo de tempestade. Lembrando que a tempestade dura, às vezes tem tempestades curtas e tempestades longas, mas todas as tempestades têm fim. E se nós estamos no barco, em obediência ao Senhor, ao final da tempestade, dessa tempestade é a chegada ao porto, seguidos, protegidos, levados no mesmo barco que o Senhor Jesus. Que
Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite a viver na dimensão do milagre, a nova dimensão da vida com Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Sou a pastora Eristina, da Igreja Batista Parque Cuiabá. Eu abençoo a sua vida. Que o amor de Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. E que as tempestades da vida, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, dores, enfermidades, problemas de relacionamento, quais sejam essas tempestades, saiba que o Senhor Jesus está atento. Ele intervém e Ele resolve. Amém.